Oi! E aí, galera? Bem-vindos a mais uma aula sobre o orçamento público, né? Hoje vamos falar sobre vedações orçamentárias. Aula passada falamos de alterações orçamentárias. Nessa aula vamos falar o que é proibido e que acabam por reforçar o princípio da legalidade, porque à medida que se proíbe algo, se proíbe com amparo na Constituição, né? Com amparo na lei. Então, aula de hoje, vedações orçamentárias. De cara, o artigo 67 previu uma série de vedações, tá? O que eu falei, acabam por reforçar o princípio da legalidade. Olha o artigo 67. São vedados, proibidos, né? O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Pela legalidade orçamentária, não haverá despesa pública que não esteja fixada no orçamento público. O orçamento estima receitas e fixa despesa. O que não for fixado não será objeto de execução. Então, a Constituição previu que o início de programas ou projetos deveriam constar da lei orçamentária anual. Mas, professor, o senhor está falando de programa. O que significa programa? Moçada, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Tá? Regras próprias para o setor público. Programa é um instrumento de organização da atuação governamental. Né? Ele organiza como se dará aqueles objetivos a serem alcançados. Instrumentaliza os meios necessários à execução dos fins. Olha lá, articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização do objetivo comum. Qual o objetivo comum? Prima facie, o interesse público primário, né? Necessidade da sociedade, da coletividade em geral, né? Visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade, ou demanda da sociedade, interesse público. O orçamento federal está organizado em programas, né? Vários programas, a partir dos quais são relacionadas ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas e unidades. Programas, vários programas, né? Pronatec, programa de proteção a testemunhas, enfim, vários programas que organizam, né, o planejamento, fazem um elo entre o planejamento e a execução. Programas. E projeto, professor? Projeto é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo. O projeto, ele tem início, meio e fim. Ele é limitado no tempo, o projeto, dos quais resultam um produto que concorre ou para a expansão, ou para o aperfeiçoamento de uma ação do governo. Exemplo, implantação da rede nacional de bancos de leite. Implantação da rede nacional dos bancos do leite humano. É um projeto. Tem início, meio e fim, que tem por objeto ou expandir ou aperfeiçoar um programa. Tá? Observação. Artigo 45 da LRF. O observado disposto no parágrafo 5 da Lei Orçamentária dos Créditos Regionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio. Então, meus senhores, novos projetos, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas e tão somente depois de cumpridos os em execução e garantidas as despesas com a manutenção daquele patrimônio público. Então é muito importante. Projeto novo, concluiu os anteriores? Se não concluiu, não tem projeto novo. E atividade, professor? Professor, atividade, assim como o projeto, é um instrumento de programação. Ambos estão contidos nos programas, atividades e projetos. Só que a atividade, ela tem por objeto, né, assegurar de modo contínuo e permanente as despesas com manutenção.
não tem por objeto o aperfeiçoamento ou a expansão do serviço. Não é projeto, é atividade, é manutenção, é custeio, é o dia a dia. Exemplo, fiscalização e monitoramento das operadoras de planos de seguros privados. Isso é uma atividade, porque a fiscalização é constante. Modo contínuo e permanente. Tá? Questão de concurso. Com relação ao orçamento público no Brasil, julguem o próximo item. Verdadeiro ou falso? Em caráter de urgência é permitido iniciar programas que não estejam incluídos na LOA? Em nenhum caráter. Quero saber se em urgência ou não. Apenas serão autorizados programas e projetos previstos na LOA. Questão incorreta. Essa é a dicção da primeira vedação. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Não se inicia programa ou projeto sem que haja prévia autorização na LOA. Não se inicia. Ainda que seja urgente, em caráter de urgência, não se inicia previsão na LOA, tá? Questão incorreta e cuidado. Mais uma. Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o próximo item, considerando que está estabelecido na Constituição Federal. Em caráter de urgência, é permitido iniciar programas que não estejam incluídos na LOA? Não, errado. Professor, o professor repetiu a questão? Me perdoe, senhores. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários limitados. Ora, princípio do limite. Princípio do limite. Outro princípio orçamentário, princípio do limite. Gasta-se no máximo aquilo que se arrecada, né? Não se assume despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, os originais, né? No LOA ou adicionais. Observação, pela legalidade não haverá despesa que não esteja autorizada na lei, né? Princípio da legalidade. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, maioria. Isso aqui é a regra de ouro. A regra de ouro no Brasil, que proíbe-se o déficit no orçamento corrente. Essa regra de ouro, gente, olha o que a doutrina diz. O que se pretende com essa regra é que se custeie a manutenção da máquina pública apenas com recursos próprios. Ou seja, empréstimos e financiamentos devem ser pactuados por órgãos públicos apenas para prover despesas com investimentos. Gente, qual é a lógica da regra de ouro? Ora, eu contraio empréstimos para fazer investimentos. Essa é a regra. Não se contrai empréstimos para pagar despesas correntes, gasto com pessoal, por exemplo. Não. Então, o artigo 12, parágrafo 2º da LRF, previu que o montante para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior às despesas de capital. Operações de crédito é o quê? Empréstimo. Despesa de capital é o quê? Investimento. A Lei de Responsabilidade Fiscal limitou o alcance da vedação constitucional. Ela diz, o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior às despesas de capital. Simplesmente não ressalvou a parte final do inciso 3, que diz, a regra é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Então, é proibido contrair empréstimos, pegar empréstimos no BID, por exemplo, que excedam o meu investimento. Porque se exceder, eu estarei pagando contas com gastos correntes. Tá? Essa é a lógica. Agora, ressalva-se as despesas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo em maioria absoluta. Então, a regra é, deve-se emprestar no máximo aquilo que vai investir. Excepcionalmente,
eu posso emprestar mais do que eu vou investir. Se eu vou emprestar mais do que eu vou investir, eu posso usar esse dinheiro, inclusive, com gastos correntes. Então, a parte final excepciona e permite que o Poder Legislativo, por maioria absoluta, possa aprovar créditos suplementares ou especiais com finalidade específica. Exemplo. Tomar empréstimo para pagar a folha de pessoal. Posso. Posso sim, professor. Desde que aprovado por maioria absoluta. E seja para crédito suplementar especial. A regra de ouro é: deve-se gastar no máximo e gastar com investimento no máximo aquilo que se empresta, tá? Para se manter um equilíbrio. Aí, o que ocorre? Ocorre, todavia, que o Supremo suspendeu a eficácia desse dispositivo aqui da LRF, ó. Suspendeu, não está valendo. Tendo em vista que não conteve a ressalva constante na parte final. A ressalva permite, né, que se empreste mais do que vai se investir. Questão de concurso. Olha a questão de concurso aqui, ó. Vamos fazer umas 2, 3 delas aqui para os senhores consolidarem o que é a regra de ouro. Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a Constituição Federal estabelecem inúmeras normas voltadas para a gestão fiscal responsável dos entes. Uma delas é a conhecida regra de ouro. Professor, o que é a regra de ouro? É isso aqui, ó. Denominação empregada pela literatura de finanças públicas, mas não por aqueles atos legais. É a doutrina que diz o que é a regra de ouro. Para se referir ao inciso 3 do artigo 67. Tá? A doutrina diz o que é a regra de ouro. Julguem. 2 pontos. Interpretação da regra de ouro leva a concluir que os entes da federação ficam proibidos de contratar empréstimos para fazer face a despesas correntes. Sim. A interpretação do que se extrai do artigo 67 é que receita de capital faz face à despesa de capital e deve-se emprestar no máximo aquilo que vai investir. Ora, se a legislação, se a Constituição previu que deve se gastar no máximo, o importe do que vai se investir, né, é que por via transversa, eu não posso utilizar desses valores com empréstimos para pagar gastos com o pessoal. Essa é a regra, não posso como regra. Os empréstimos são para o aumento do patrimônio líquido, investimentos. Essa é a regra. Então, a questão é correta. Ficam proibidos de fazer empréstimo para pagar despesas correntes. Essa é a regra. Tá? Há exceção, como vimos, se aprovadas por maioria absoluta, finalidade específica. Olha lá, questão de concurso. Constituição Federal veda a realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital. A veda. Operação de crédito, empréstimo, que exceda o investimento. Ela vedou. Por lógica, ela proibiu gastos de empréstimos com gastos correntes. Disposição conhecida como regra de ouro. A própria Constituição prevê uma exceção em suas condições, desde que seja autorizada por quem? Mediante crédito especial suplementar, gente. Aprovado por maioria absoluta. Com a finalidade específica. Tá? Muito importante. E mais uma para fechar. Nos termos da Constituição Federal, é correto usar empréstimos bancários para pagamento de folha salarial, desde que assim autorize o Poder Legislativo por maioria absoluta? Sim. Exceção à regra de ouro. A regra é: não se usa dinheiro de empréstimo para pagar pessoal. Excepcionalmente, né, com uma finalidade precisa, temos um problema. Não conseguimos pagar os gastos pessoal, precisamos fazer um empréstimo, mas esse empréstimo tem que ser finalidade específica, para pagar a folha desses servidores, né? Mediante aprovação, um quórum de maioria absoluta. As leis orçamentárias, por via de regra, são aprovadas por maioria relativa, maioria dos presentes, maioria absoluta não, maioria de todos os membros, maioria absoluta. Então, excepcionalmente, é possível, sim, fazer face a gastos correntes com receitas de capital. Excepcionalmente, eu estou dizendo e reafirmando. 4. São vedados, né, a vinculação de receita de impostos a órgão fundo de despesa.
órgão, fundo ou despesa. Impostos, meus senhores, são arrecadados para fazer face a uma atividade arrecadatória do Estado. Os impostos têm por objetivo custear vários serviços e nenhum deles especificamente não se vincula à receita de impostos. Impostos, tá? Porque imposto é um tributo não afetável. Não se afeta o recurso de um imposto, por via de regra, a um tipo de despesa, órgão ou fundo. Essa é a proibição. Ressalvados, é lógico. Aí a Constituição excepciona um monte de coisa. Repartição do fundo do imposto de renda IPI. Ora, o imposto de renda IPI é vinculado. Parte deles é vinculada para quê? Porque vai para os estados e municípios. Os fundos constitucionais dos estados e dos municípios. FCO, Fundo Constitucional. FPM, Fundo Constitucional dos Municípios. Parte desse recurso vai para lá. Então é vinculado aos fundos. A destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde é vinculado. Parte do que se arrecada com imposto, obrigatoriamente deve ser investido na saúde. Parte no ensino. Parte da administração tributária. A administração tributária, dada a sua complexidade, especificidade, ganhou prioridade. Né? Ganhou prioridade. A parte dos impostos são destinados à atividade tributária. Para quê? Para melhorar a atividade tributária, combater a evasão fiscal, enfim. Bem como prestação de garantia, operações de crédito para antecipação de receita. Claro, insuficiências momentâneas de caixa. Não há grana no caixa suficiente para pagar um contrato cuja parcela vence amanhã. Ou mês que vem eu contraio no mercado privado empréstimos. Esses empréstimos eu posso pegar impostos, colocar como garantia de que eu, chefe do Poder Executivo, pagarei aquela dívida. Então, pode ser vinculado nessas hipóteses excepcionadas. Questão de concurso. Com relação às vedações orçamentárias, objeto único, exclusivo da nossa aula, julgue o item. É vedada a vinculação de receita de impostos. Imposto não se vincula a impostos por via de regra. A órgão, não posso mandar. Do IPTU, 10% vai para órgão da Secretaria Municipal de Fazenda. 20% não pode. Fundo, vai para o Fundo de Combate e Arrecadação. Não pode. A não ser que a própria Constituição excepcional. Ou despesa, não, esse imposto IPTU vai pagar asfalto. Não posso vincular. Exceto quando a própria Constituição trouxer autorização. Aí sim, a própria Constituição excepcionou. Tranquilo, fechou com chave de ouro. Ainda, nos termos da Constituição Federal, julgue o item. É correto vincular receita de impostos a fundo da criança e do adolescente? Não, é incorreto. Não se vincula receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, por via de regra. O fundo de combate à criança e adolescente está previsto na Constituição como exceção? Não. Então, questão incorrect. Incorreta, portanto, a questão. Ainda nas vedações, inciso 5º. Inciso 5. Não é ordinal? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas
para o cargo de agente universitário. E nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.